e convide a sua família num outro para picanha e Heineken. Aí você me diga qual foi a alegria maior, qual foi a presença maior. Pelo sorriso nos lábios, todos já sabem por que as nossas famílias não estão sendo o que deveriam ser. Porque se reúnem por tantos motivos, mas não se reúnem por causa de Deus. Não se reúnem para momentos de oração. Claro que aqui, abro, lógico, a exceção de inúmeras famílias que têm um costume que agrada muito o coração de Deus, que é o terço da família. Algumas reúnem toda semana, algumas reúnem todo mês. Cada vez na casa de um irmão, as pessoas levam Toddy, levam café, suco, biscoito, bolo. As crianças aprendem a rezar o terço em família. Depois do terço, que não dura mais do que meia hora. Para quem fala que oração demorada é uma oração profunda, mas em questão de tempo curta, ali eles conversam, eles tomam um café e a oração é um motivo para o encontro. É um motivo para o encontro. E são duas perguntas que ficam no ping-pong. As famílias não se reúnem porque não rezam, ou as famílias não rezam porque não se reúnem? É preciso criar situações para unir as nossas famílias, mas não basta unir a família. Tem muita gente que une a família só para passear, eles adoram. Tem gente que une a família para comer e beber, eles adoram. Tem gente que une a família para ver filme, eles amam, e nada disso está errado. Mas o que a palavra disse é que a união que vale a pena e a união abençoada é a união por causa de Cristo. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. E quando nós falamos de união, nós temos que lembrar que há forças do mal que querem a desunião. E que você seja o ponto de união da sua família e não ponto de desunião. É por isso que nós vamos trabalhar hoje os inimigos da família, que eu poderia trabalhar 7, 14, 21, 32, vamos trabalhar apenas 3. E precisamos estar atentos, porque são inimigos como raposinhas do deserto. Ou seja, são pequenas, parecem fofinhas, mas quando as raposinhas entram num campo florido e aquele agricultor não as tira, o dano de manhã é algo que não tem como recuperar. Assim é o mal. Ele vai entrando como se fosse coisa leve, mas vai destruindo e corroendo as nossas famílias. Em Mateus 10:36 vai dizer: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Completem. Os inimigos do homem, os da sua própria casa. Vivemos em um tempo de crise nas nossas famílias. E a coisa mais absurda que pode acontecer é você falar: não, as famílias não estão em crise. Eu não vejo uma guerra contra as famílias. Está tudo muito bem quanto o assunto é família. Das duas uma, ou é bobo ou é alienado. Das duas uma, porque as nossas famílias estão em crise, as nossas famílias estão sendo atacadas e muitas ideologias têm sido como enfiadas goela abaixo. E ai daquela família que disser: não, isso nós não concordamos, isso não é valor para nós. Esta é a crise da família. E crise maior quando a família não vê a crise. Crise maior quando a família não vê a crise. Efésios capítulo 6, versículo 12. Miqueias 7:6. Efésios, cito após. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra.
Os inimigos do homem não estão fora, mas dentro de casa. Porque você combater os que estão fora é mais fácil do que você combater os que estão dentro. Não sei quanto tempo tem, mas não tem tanto tempo assim. Minha mãe está aqui. Eu tive a graça de conseguir reformar a casa da minha mãe, que é a casa dos meus avós. Uma casa muito antiga, estava bem ruinzinha e devagarinho a gente foi reformando lá para ela. É interessante reforma, a gente sabe quando começa, não sabe quando termina e a gente não sabe quanto gasta. E no final a gente não sabe de onde saiu o dinheiro. É um pouco assim, mas reformamos para ela. Quando estava reformando, eu que moro em Divinópolis, ela mora em Itaúna, minha tia mora em cima, mas ela mora sozinha. Então eu disse para Júlio está aqui? O Júlio está ali, Júlio que coordenou lá a obra. Eu falei, Júlio, faça bonito para minha mãe, mas eu não vou te pedir muitas coisas não, confio em você, eu não tenho tempo de acompanhar essas coisas, acompanhe para mim. Mas uma coisa eu vou te pedir, que seja uma casa segura. Todas as janelas eu quero grade, para que ninguém consiga entrar. Pelo menos a porta da frente tem tetra-chave, então a minha mãe está na casa dela, ela pode abrir a casa inteira, que ninguém vai conseguir entrar. É uma proteção. Eu acho que a gente se preocupa com isso, né? Você que tem a mamãe e o papai que moram sozinhos, hoje em dia tem que proteger a casa. Então a minha proteção para minha mãe foi para que nenhum inimigo de fora adentre. Então ela está segura, quando ela vai dormir, ela trancou a porta, ela está segura lá. O problema, meus irmãos, é quando o inimigo tem a chave da porta. O problema é quando o inimigo dorme no quarto do lado. O problema é quando o inimigo ou a inimiga dorme na tua cama. Aí é mais difícil. Estão entendendo, sim ou não? É isso que a palavra de Miqueias está falando. Se o inimigo é exterior, é mais fácil. Se o inimigo é da família, é mais difícil. Se você tem um colega de trabalho implicante, é dose. Se você tem um colega de sala de aula implicante, é dose. Se você tem um vizinho implicante, é dose. Mas se o implicante é o teu marido, é dose dupla. Se o implicante é sua mulher, é dose tripla. Se o implicante é o seu irmão, a sua casa fica insuportável. Por quê? Porque com os inimigos de fora, a gente lida com rosto social. Para os inimigos de fora, você tem horário. Eu entro no trabalho e falo, olha, eu vou tolerar porque a hora que acabar o trabalho, acabou com ele. A família não. A família não. Então é por isso que os nossos amigos, e quando fala a Bíblia, amigos não são apenas amigos do coração, mas amigos de Deus, amigos de uma família adoradora de Deus, precisa ser na nossa casa. Há um ditado latino da Idade Média, que eu não decorei o ditado, mas ele quer dizer isso. Se você tiver sucesso no trabalho, sucesso no estudo, sucesso no namoro, mas você tiver uma família dividida, a desgraça será tua parceira. Se você tiver um trabalho difícil, um estudo exigente, um namoro não tão bom assim, mas quando acaba o dia, essa problemada toda, você sabe que na sua casa há uma família que te ama, te espera e te abraça, a alegria andará ao teu lado. Porque tudo se refere à nossa família. Uma família abençoada nos dará uma vida abençoada. Uma família dividida, uma família difícil, ela tira a alegria de todas as outras coisas. Então precisamos guardar a nossa família. Agora sim eu cito Efésios 6:12. A nossa luta não é contra homens,
a nossa luta é contra os espíritos do mal que pairam sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Já contei, mas vale a pena aqui relembrar. Eu fui abençoar uma casa de um pessoal abonado. Pessoal, entendeu? Tem tempo. A casa é muito bonita. A senhora casa. E aqui, graças a Deus, a gente só não pode ter casa, às vezes você está roubando dos outros, mas é fruto do seu trabalho que você tenha, filho. Eu fui abençoar esta casa. E o dono da casa, parece-me que ele já foi assaltado fora, ele não é de Divinópolis, ele mudou para cá a trabalho, mas onde ele morava ele foi assaltado dentro da casa dele. Então ele ficou um pouco traumatizado, não é para menos, né? A filha chorando, a mulher passando mal e o cara pegando lá relógio, essas coisas. Então quando eu fui abençoar a casa dele, eu notei que ele fez questão de apresentar para mim o esquema de segurança da casa. Eu falei, vamos conhecer. Olha, padre, aqui em casa a gente entra com o dedo. É só colocar o dedo. Então o ladrão pode colocar o dedo à vontade, que não vai abrir a porta. Eu não falei, mas pensei. Eu falei, nossa, meu filho, o ladrão daqui a pouco vai arrancar o seu dedo. Eu não falei, não. Só pensei. E ele fala, se pôr o dedo e o negócio não abre, tem a senha. Ah, que legal. Câmeras. Olha, câmeras. Portão de fechamento rápido. Vejo tudo na câmera do meu celular, ao vivo. Tetra na casa toda, alarmes nas janelas, cerca elétrica, e no fundo da casa tinha 2 cachorros, não sei o nome da raça, não é uma raça normal. Na minha opinião de padre, cachorros possessos. Não é normal a cara do cachorro para mim. Eu nunca vi 2 cães com tanto ódio no olhar. Eu acho que eles olharam para mim, eles foram um pernil, né? Mas não latiram não, parecia um lobo, com a orelha em pé, um marrom escuro e um preto. E os 2 assim, ó, o dente ficava para fora, assim. Eu andava, eles só faziam assim, ó. A cabeça não mexia. Vou fazer para você em casa. Olha aqui, ó, só... Assim, ó. O tempo todo me acompanhando. Quer dizer, o cara estava com trauma. Eu aproveitei, falei, olha, então vamos abençoar a sua casa. E eu disse para ele, fiquei feliz que você convidou o padre. Porque se você fosse uma pessoa mundana, com tanto esquema de segurança, nem padre precisava. Você dá mais do que seguro. E o cara me disse, padre, isso tudo que eu pus aqui, ó, segura ladrão, mas não segura o demônio. Ele sabia das coisas. Então ele estava procurando uma proteção física, mas com a bênção ele procurava uma proteção espiritual. E ouça o que eu vou lhe dizer, a proteção espiritual, ela tem maior valor que a proteção física. Porque a Bíblia diz que em vão vigiam os sentinelas se o Senhor não guardar a tua casa. Em vão trabalham os trabalhadores se Deus não edificar a tua morada. Então nós precisamos saber que a nossa luta não é contra a nossa família, mas é contra os 3 inimigos da nossa casa. Vamos ao primeiro, repita comigo, materialismo. Materialismo. De novo. Materialismo. Pergunta para quem está do seu lado, você é uma pessoa materialista? Você é uma pessoa materialista? Mateus 6:21, onde está o teu tesouro? O que é uma pessoa materialista? Quando o tesouro dela são as coisas e não as pessoas. Então note, você pode ter o seu conforto, você pode ter o teu carro, você pode ter a tua casa, mas o seu coração não pode estar aí. Seu coração tem que pertencer a Deus e tem que repousar no coração daquelas pessoas que você ama. Eu já atendi uma mulher quando eu era padre, lá em Nossa Senhora Aparecida. Vocês vão ficar espantados com o exemplo. E é verdade. E se não for verdade, que essa igreja caia daqui para frente.
Mas falando sério, meus irmãos, uma mulher me procurou, muito chateada com o marido, e não era para menos. Num dia chuvoso, o marido encerou o carro no sábado. Estava chovendo no domingo. Chegou visita inesperada. E a mulher tinha que ir no supermercado comprar algumas coisinhas para o almoço. Ela despistou e disse para o marido: me leva lá rapidinho. O marido disse para ela: você acha, olha a frase do marido, que eu vou tirar o meu carro encerado para molhar num supermercado tão perto? Dá para você ir, dá para você voltar, leva a sombrinha. Isso para a mulher foi o fim. Primeiro, que não era o nosso carro, o carro era dele, ele deixou claro, o meu carro. E segundo, ele valorizava muito mais o carro do que a esposa. Era um marido o quê? Materialista. É muito difícil você conviver com uma pessoa que ama as coisas e que usa as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Permita-me um caso. Quem aqui é casada? Ótimo. Levante a mão a mulher casada que o marido tem carro. É o teu marido. O caso que eu vou contar agora é o teu marido. Um homem tinha uma BMW. E a mulher não dirigia com muita facilidade. Será que você me entende? O marido disse: amor, vou combinar o seguinte. Este carro, porque você não entende de carro, mas esse carro que eu tenho, que eu sou um empresário, eu tenho também que chegar bem para fechar contratos, é muito, muito, muito caro. Então um arranhão nesse carro, uma batida nesse carro é uma fortuna. Eu vou te dar o carro que você quiser, desde que você não dirija o meu. Tá bom, amor. O meu carro, quanto menor, melhor. Então peça um que você queira. Peça que papai dá. Ela disse: eu me dê Uno. O marido, que humildade. Assim se agradou o papai. Esse é barato. Aí deu para ela um ninho. A mulher saía e o marido combinou com ela o seguinte: amor, toda vez que o meu carro, porque a garagem lá cabiam 3 carros, mas era um atrás do outro, não eram do lado não. Toda vez que eu chegar depois de você e você quiser sair, me chame que eu tiro o carro sem reclamar. É o nosso trato. Estamos combinados? Estamos. E assim foi. Só que a mulher, a mulher é um pouco feminista. Ela falou: se o marido tira, por que eu não tiro? Se o marido dirige, por que eu não dirijo? Aí no sábado à tarde, ela queria fazer uma surpresa para o marido. Queria ir na padaria comprar umas coisas diferentes. É o teu marido que eu estou falando. Hora que ela olha na garagem, o ninho na frente, BMW atrás. Ela falou assim: 2 quarteirões, nem precisa que vai acontecer alguma coisa. Eu vou nele. Pegou a chave escondido. Olha, gente, por isso que eu falo, o combinado não é caro. Se combinou, não é assim que eu falo aqui? Vamos combinar. Combinou, está combinado. Ela não honrou o combinado, né? Abriu a garagem. Saiu. Todo mundo olhando, falou: nossa, essa mulher tem bala na agulha, hein? Uma BMW, meu Deus. Ela foi devagarinho. A hora que estava chegando na padaria, ela viu o sinal, estava amarelo. Ela falou assim: dá tempo. Só que ela estava devagarinho. A hora que o sinal fica vermelho, ela continua. Aí vem um cara de bicicleta. O cara via aquele carro, assusta, grita. A mulher assustou mais do que ele e foi no pedal. Só que ela foi no pedal achando que era o freio, era o acelerador. O carro saiu cantando o pneu, ela perdeu o controle, o carro vai e bate de frente no poste. Mas abraçou o poste. Aí saiu fumaça, óleo, aquela confusão toda. A mulher: meu Deus, meu Deus. Aí veio: calma. Fique calma. Não estou calma, fique calma. A senhora não está sangrando? A senhora não teve um arranhão? Falou: meu filho, que eu tivesse quebrado o fêmur. O carro que não pode arranhar. Eu que se estrepe. Olha o que eu fiz com o carro. E todo mundo:
Isso não é um carro, minha senhora, é uma BMW. Exatamente. Ele vai me matar, ele vai me matar. Começou a passar mal. Aí foi chegando policial, né? Madame, calma, madame, calma. Ela falou, ó, madame, Deus ajuda a senhora. Carro caro assim, geralmente tem seguro. Então vamos olhar aqui no painel, porque se tiver seguro a gente já aciona. Ele já vem, já leva o carro. A senhora vai dar só a notícia. Seu marido não vai ver o carro. O senhor acha que ele vai achar ruim? Falei, olha, eu acho que se não ter pedra total, tá perto, porque a massa, oh meu Deus, então achei. A hora que abre, onde que fica esse seguro? Aí olhou aqui, não tinha, aí foi no porta-luvas, tinha um envelope. Um envelope branco, é o seu marido que eu estou falando aqui. Um envelope branco, seu marido que tem BMW, ninguém sabe. Um laço vermelho, escrito, para a minha mulher. Ela olhou e falou assim, olha, e além de tudo, uma surpresa, deve ser para o meu aniversário. Mas o que é isso? É porque eu sou a mulher do cara, deve ser que ele escondeu aqui. Não estou vendo seguro não, mas olha o que está nesse envelope aí. Ela vai e abre, tira a carta, está escrito assim, meu amor, se você está lendo essa carta, é porque você saiu no meu carro. E se você está continuando a ler, é porque você bateu o carro. Você não honrou o combinado. Mas eu quero lhe dizer uma boa notícia. Se você está lendo essa carta, é porque você não deve ter machucado e certamente não morreu. Chamar a sua atenção vou, brigar também, mas acima disso, não se preocupe, o meu tesouro e o meu amor nunca foi o carro, é você, te amo. É o teu marido, é o teu marido. É uma história, né, gente? Mas a pergunta é, se fosse real, seria assim? Entendem? Se fosse no carro a sua irmã, o seu irmão, seria assim? Então veja, meus irmãos, que a gente falar que não é materialista é muito fácil, até que vem um exemplo acabando com aquilo que é material. A prosperidade tem enganado muitas famílias. Há tempos atrás, as pessoas se casavam com pouco ou quase nada. Para quem já é casado aí há mais de 30 anos, estou mentindo, sim ou não? Não casava com quase nada. Eu conheço famílias aqui em Divinópolis, que quando eles se casaram, não tinha nem cama de casal, colchão no chão. Não tinha geladeira, caixa de isopor com gelo. Eles compravam gelo, punha na caixa. Não tinha um carro, era busão. Depois os dois juntos, eles iam crescendo. Como que está acontecendo os casamentos hoje? Eles já casam com apartamento. Os dois têm carro, têm trabalho que recebe bem. E aqueles casais lá atrás, na Pindaíba, 10, 20, 30, 50 anos de casado. E casais que casam com tudo, 1, 2, 3 anos, não estamos dando certo não. Vamos para a casa de mamãe. Cuidado quando você acha que tendo o material, você já tem a felicidade. Não, o casamento dos meus filhos tem tudo para dar certo, padre. Por quê? Porque férias deles vai ser no Caribe. Lua de mel vai ser em Cancún. Os dois ganharam um apartamento. Eu falei, não, você está falando só de material, meu filho. Onde que está o cerne do matrimônio? Estão entendendo que falar que não é materialista é fácil, mas na prática é o que rege? É o que rege. Quando só um exemplo de leve, lembra daquela mulher, a Nardone, que matou os pais? O que eu mais ouvi naquela época? Ué, por que essa menina não matou os pais? Ela tinha tudo. O que é o tudo que ela tinha? Material.
E tem muitos pais que acham que para os filhos, se dê tudo de material, já deu tudo. Ô mulher, o que você está reclamando? Você está reclamando de barriga cheia. Você tem Netflix? Você tem televisão de 114 polegadas? Você tem frigobar no quarto com uísque importado? Os vestidos que você quer eu compro? Os sapatos que você deseja eu adquiro? Você está reclamando de quê? Porque na cabeça do cara, se você tem o material, você tem tudo. Ela não está querendo o material, ela está querendo o cara. Quantos pais e mães, para suprir a ausência da vida dos filhos, só compram coisas caras? Telefone. Eu até estava lendo que as crianças, cuidado com isso, viu? Não sou eu que falei, não é a ciência. Procure no Google. Crianças que mexem no celular muito cedo estão ficando com QI menor que as outras, viu? O dia que o seu filhinho lá, sua filhinha, estiver lá na escola, lá na frente, você vai ver que ela não vai ser a primeira da classe, não. Não vou falar que vai ser a última, não. Talvez seja, né? Do jeito que está. Um dia tinha uma menina no colo da mãe. Aí a mãe falou: padre, vem ver minha menina. Gracinha. Vem bem. Tá querendo falar. Não, já está falando. Está falando. Fala bem, fala. É mamãe? Não, não é mamãe. Fala de novo. Papai não vai ser também. O que eu não estou entendendo? Não, padre, presta atenção que o senhor vai entender. Pede para o padre, o que você quer? A mãozinha. Não é vovó? Não é papai, não é mamãe, não é vovó? É Dinho, bem. Estou entendendo. O que é? Não. É celular? Misericórdia, papai. Gente, materialismo. Por que muitas crianças de cedinho estão com o celular ou o tablet na mão? Posso falar a verdade, sim ou não? Posso? Porque dá sossego. Dá sossego. E os pais não querem brincar. As pessoas não têm tempo para criança mais. E para estar com criança tem que ter. Eu estou falando que eu tenho 2 sobrinhos. E não é pouco tempo. Eles querem todo o tempo. Aí a pessoa não quer. Então o que eles fazem? Fica mexendo aí, ó. É um pecado. Está ensinando a criança que materialista. Crianças pequenininhas com iPhone, já fazendo selfie, fazendo boca, igual a mãe. A ausência do coração sobra naquilo que é material. Os pais não devem pensar que dar tudo o que o filho pedir significa uma boa criação. O não também ensina. O depois também ensina. O agora não também ensina. Se você quer saber, e aqui eu estou lendo um estudo, para você saber o nível de educação e maturidade de uma criança de 3 anos, negue o que ela quer. A reação dela verá se ela é educada ou se ela está totalmente perdida na educação. Isso aprende em casa. Isso aprende em casa. Eu já vi isso com muitas crianças. Olha, agora não. Espera. Hoje não. Eu não é puxando para o meu lado, não. Mas eu fico encantado com o modo que o Samuel, meu irmão, e a Carol educam o Marcos. Agora está educando a pequenininha também. Marcos ontem estava com diarreia, fazendo muito cocô. Então muita coisa não podia comer. E eu não sabia que ele estava com diarreia. Ninguém me falou nada. Aí eu ia fazer mousse de maracujá. Comprei a garrafinha de maracujá, comprei o leite condensado. Ele adora. Aí eu falei assim: Marcos, vem cá com o Dinho. Que Dinho? Vamos fazer mousse de maracujá. Aí ele, ó, que delícia. A mãe dele: não, pode não. Ele está com diarreia. Eu falei: ih, Marcos, não pode fazer. Ele fez assim, ó: não pode, né, Dinho? Eu falei: ó,
então nós vamos guardar o suco, vamos guardar o leite condensado, na outra semana o Dinho faz. Vamos guardar aqui, ó, eu e você. Natural, sem choro, sem grito, sem birra. À noite, compramos um sanduíche, para quem quis. Ele adora sanduíche. Só agora eu estou comprando um maior, porque é meio meu e meio dele, né? A mãe fala, você vai comer comigo? Ele, não. O meu irmão, é com o papai? Não. Com quem? Com o Dinho. Quem é o Dinho? Aí ele vem, então uma mordida para ele, uma para mim. E agora está comendo, viu? O menino é pequenininho, mas está comendo. Não comeu o sanduíche. Pega o Ramon daqui, minha mãe. Pergunte se bateu o pé. Se chorou, se gritou, se teve que prometer. Não, bem, eu vou te dar sorvete. Não, não é não. E o menino sabe o que é não. Aí eu falei, ó, carne pode, o meu irmão. Pode dar, frango pode, o resto não. Ele não pediu a morder nenhuma vez. O padre está puxando, é porque é seu sobrinho? Não, isso não é exceção. Essa é a regra. Essa é a regra. Não é só dar, mas é educar. Não vou dar exemplos porque é do fórum interno. Eu sou professor de ensino religioso numa escola católica confessional Itaúna, uma escola particular, belíssima escola. É o Recanto do Espírito Santo, escola grande, tudo de ponta. Lá eles trabalham a educação integral, não materialista, mas afetiva. Não é não e é não. Eu vou contar o exemplo, porque vocês não sabem quem são os pais, e eu posso contar que eu também não sei quem é a mãe. Eu sei do caso, mas eu não sei de quem. Os alunos lá fazem festinha de aniversário. E tem uma norma na escola que não se pode dar presente. Por quê? Porque se alguém der presente para um, tem que estar para a sala toda. E eu não sou amiguinho da sala toda, então eu não dou para ninguém, para não ter ninguém humilhado na sala. Pode estar no aniversário, mas na escola não se leva o presentinho. A mãe pode mandar o bolo, o salgadinho, e tem a festinha. Então fiquei sabendo na sala dos professores que houve uma festinha dessa. Crianças pequeninas. Levou o bolo, foi cantar parabéns. Aí tinha uma menina meio cheia de vontade, sabe? Aí a menina lá, eu vou soprar a vela. Professora, não, você não vai soprar a vela, não é o seu aniversário. Vamos ver se vai sobrar, vamos lá. Aí cantou os parabéns. Na hora que a menina foi soprar, a professora pôs a pasta, aniversariante soprou. A menina, agora sou eu. Não, o dia que for o seu aniversário, nós vamos soprar a velinha. Não é o seu aniversário, é aniversário da sua coleguinha. O parabéns é para ela, a homenagem é para ela, não é para você. Tem dia que é para você, tem dia que não é. E hoje não será. Fez um escarcéu. Estão sentados, então? A menina chega em casa. Mãe, teve aniversário. A tia não deixou eu soprar a vela do bolo. No outro dia, o que é que chega na escola? O bolo. Com a vela. E com o bilhete da mãe. Favor cantar parabéns para minha filha soprar a vela. A professora devolveu o bolo. Falou, não vai cantar. Não vai cantar. Vai cantar no dia do aniversário dela. Se você não educa em casa, na escola nós vamos educar. No outro dia, quem é que vai para a escola? A mãe. A diretora, manda para cá. Escola católica é diferente, existe ainda, né? Manda para cá. Conversou. Final da história. Na nossa escola, a educação é essa. Queremos propor para sua filha o melhor. Se vocês não estão gostando, há outras escolas Itaúna. Quer dizer, quer tirar, tire. Nós não vamos fazer vontade do seu filho aqui. Nós vamos educar o seu filho. A mãe o pai falou assim, é isso que eu quero. Que essa menina não tem limite nenhum. Aí depois veio o fruto. Eles saíram, e sua mãe testemunhou numa reunião. Eles saíram,
não estava na reunião, chegou na sala dos professores, eles saíram e não ia ter sobremesa, porque alguém da família não podia comer, então ninguém ia comer. Pela primeira vez o pai falou com ela: olha, é só o sal, não tem doce. Ela falou assim, também não queria, continuou comendo sal. A mãe falou, ela só aceitou este não depois do não do bolo. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que é uma coisa simples, mas que você vai ensinando a criança que o valor é o material e não é o material. O não hoje, o não agora, o não para você, isso é educativo. Muitos pais gastam seu tempo longe do filho para lhes dar uma vida luxuosa. Seria muito melhor, olha aqui, seria muito melhor se os filhos tivessem uma vida mais austera com a presença dos pais. Com a presença dos pais. Estão me entendendo? Então cuidado quando na sua vida o material ele está ocupando o lugar da sua família. Isso é um inimigo da família, o materialismo. Segundo, qual que é o primeiro? Materialismo. Qual que é o segundo? Ativismo. Qual que é o segundo? Ativismo. E o primeiro? Materialismo. Segundo? Ativismo. Pergunta para quem está do seu lado. Você vive no ativismo? Mateus 24, 43. Considera isso. Se o pai da família soubesse a que hora vem o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu começo de mim, extensivo a vocês. Gente, quem é aqui, e você de casa, quem é aqui que tem tempo sobrando? Quem é aqui que vive, pelo menos a maioria do seu dia, correndo? Tem tempo, apressado. O pai não levantou a mão, senão todo mundo levanta, estão me olhando, né? O que mais a gente ouve hoje? Eu não tenho, mas você não tem tempo também para a sua família? O tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo nem para conversar, ou quando ainda o fazem, estão divididas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Olha que o que o estudioso está falando, principalmente conversando com a família com o celular ligado. Quem já não viu isso? A pessoa conversando com você com o celular ligado. Se ela não está ali, ela está ali, mas não está ali. Então falta o diálogo, a presença na nossa família, o tempo para nossa família. Eu vi um vídeo, eu devia ter salvo no Instagram, não salvei, mas certamente alguém aqui viu. Deixa o padre falar, pelo menos um aí, pelo amor de Deus, gente. Quem viu um vídeo assim? O pai dando comida para o menino, só que ele está mexendo no celular. Aí ele faz para o celular, você viu? Aí ele olha para o celular. Quando ele vai pôr a colher na boca do menino, está o jovem assim, ó. Quem viu? Então muita gente viu. Quer dizer, cresceu, ele não viu. Depois está o filho com o pai conversando com ele e ele no celular. Quando ele olha para o pai está idoso. Ele não. Por que não viu? Falta tempo para aquilo que é importante. Gente, não esqueçam as lições da pandemia. Quem aqui passou pela pandemia do Covid? Vocês lembram da pandemia? O que a gente não tinha antes da pandemia? Tempo. O que sobrou na pandemia? Tempo. Tivemos que ficar com a família. Semanas, meses. Criamos brincadeira, era live de tudo. Você ligava o seu Instagram, tinha live de tudo. Cada um tentando ocupar o tempo. Aí a gente achou que ia aprender com o aperto de mão, a importância do beijo, a importância do abraço. Vocês lembram dessa época? Daqui a uns anos vamos contar para os jovens, eles vão achar que a gente participou de um filme. Todo mundo de máscara, álcool gel, ninguém pegava na mão de ninguém. Minha mãe está aqui que não me deixa mentir. A última vez que nós viajamos para Curitiba,
A pandemia começou na semana que nós chegamos de Curitiba, mas já estava um clima assim tenso, não é? Aí minha mãe deu o braço, ela anda mais devagarinho, ela andando comigo no aeroporto, eu com o braço com ela olhando assim, falei: mãe, como é o lugar para a senhora sentar, para eu buscar alguma coisa para a senhora comer. Mas estava arroiado o aeroporto. Aí eu olhei de um lado, olhei para o outro. Aí minha mãe andando, a gente chegou assim. E agora, gente, o povo é folgado. Isso me talha o sangue, o povo é folgado. Aquela cadeira lá para idoso, gestante, todo o jovem sentado, com a perna para cima. E está vendo uma senhora, e ninguém levanta não. Na hora, meu filho, parece que passou um vírus no nariz da minha mãe. Era aquela época do Covid. A minha mãe fez assim, ó. Meu filho, eu nunca vi tanta gente correndo. A senhora lembra disso? Liberou umas 9 cadeiras. Eu falei com a minha mãe: escolha. Ela foi. E sentou, todo mundo, ó, deu no pé. Foi só um espirro que ela deu, né? Mas foi essa época do Covid. Gente, uma época difícil. A gente via o outro, você tinha medo do outro. Ninguém pegava na mão. Beijos nunca, abraço, acabou. Vocês lembram que no santuário as cadeiras separadas? Cabia aqui no santuário acho que 40, 50 pessoas, todo mundo com medo. Passou a pandemia. As pessoas não aprenderam o valor do aperto de mão, o valor do abraço, o valor de sair junto, o valor de comer uma pizza, o valor de estar com a sua família. Então, o ativismo, ele é justificado por: eu preciso dar uma vida melhor para a minha família. Só que a sua família não quer uma vida melhor sem o melhor que é você. Você ficaria muito feliz se ganhasse R$1 milhão. Porque eu ficaria. Você ficaria muito mais feliz se você ganhasse R$2 milhões. Mas aí alguém diz: olha, você vai ganhar R$2 milhões, mas alguém da sua família não vai acordar. Você não sabe quem é. Eu te dou 2 milhões agora, mas alguém da sua família não vai acordar. Você pegaria 2 milhões? Não. Ou seja, as pessoas da sua família valem mais que 2 milhões. E você não as trata bem, você não tem tempo para elas. O verdadeiro amor não passa pelo bolso, passa pelo relógio. Dê tempo para quem você ama. Gaste tempo com quem você ama. Você que é papai e mamãe que está aqui na igreja, não sei como anda o seu tempo, mas tenha tempo para brincar com seus filhos. Tenha tempo para conversar com os adolescentes. Tenha tempo para ouvir os jovens. E tempo é questão de preferência. Está aqui a minha mãe que não me deixa mentir. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Nós estamos indo amanhã à noite para o Luz e Vida Aparecida, o Encontro Nacional da Família. Vocês que me acompanham sabem que eu estou chegando há pouco da Jornada Mundial da Juventude. Cheguei no sábado, muito cansado. Domingo, dormi um pouco, vim celebrar a noite. Minhas malas estão ainda uma fechada. Voltei para Itaúna, terça foi feriado, fiquei com meus amigos, meu sobrinho. Hoje, quarta-feira, seria um dia de preparar a pregação, certo? De preparar minha mala, de pensar como vai ser o Luz e Vida. De manhã eu dei aula lá no recanto e cheguei em casa, meu estômago estava muito bem. Aí estou lá, quem é que chega? Marcos Henrique. Dinho, eu vim para brincar. Pergunte à minha mãe, da hora que ele chegou, que era umas 3 horas, até a hora de eu tomar banho, 6 horas para vir, o tempo foi de quem? Só dele. Ele pegou o tempo todo. Pregação, livro, mala, não arrumei nada. Claro, tenho amanhã para adiantar essas coisas. E a pergunta é: ô padre, mas por que você reserva tanto tempo, sendo que você podia estar usando o tempo para outra coisa? Respondo com facilidade. Encontros Luz e Vida, enquanto eu estiver vivo, todo ano haverá de ter. Pregações, quantas milhares já fiz e quantas farei.
mas a idade que ele tem não voltará. Hoje ele é uma criança, e a alegria dele é brincar com Dinho. E eu sei que esta fase vai passar, porque ele vai crescer. Daqui a pouco ele está com os coleguinhas dele, aí daqui a pouco já fica adolescente, já vem a namoradinha, aí onde ele vai a namoradinha vai estar. Você não imagina ele com a namoradinha, vai ficar: Dinho, vamos brincar. Então todo o tempo que eu posso dar para o Marcos e para a Maria, mesmo com sacrifício, eu ofereço com alegria, porque nós não podemos ter materialismo e nem ativismo quando o assunto é nossa família. Todo o tempo que a gente passa com a família, ele é pouco. Quer ver só? Rapidamente. Pense numa lembrança boa que você tem quando você era criança. Pense aí. Conseguiu? Pensou? Quantos segundos demorou para você pensar isso aí? Olha quantos anos você tem, e numa fração de segundo você voltou lá atrás e viu uma lembrança sua de infância. Este é o tempo que dura a nossa vida. Um instante. Parece que foi ontem que eu aprendi a cortar cabelo com meu avô. Parece que foi ontem que eu fui experimentar a minha primeira túnica de coroinha, com uns 8 anos. Parece que foi ontem, quando eu pegava a minha mochila chovendo, aquela merendeira do lado, aquela tampa vermelha, lembra? Tinha um buraco na tampa, aquela tampa vermelha era o caneco. Eu indo para a escola, ela batendo na minha perna. Eu lembro disso como se fosse hoje. Quantos anos tem isso? A vida está, e se você não der tempo para aquilo que é importante para você, você vai chegar na terceira idade infeliz, porque o tempo não volta. Então coloque o seu tempo nas pessoas que você ama. O materialismo tem destruído as famílias. O ativismo tem destruído as famílias. E por último, o egoísmo. Qual é o terceiro? Egoísmo. Qual é o segundo? Ativismo. Qual é o primeiro? Materialismo. E o terceiro? Egoísmo. Marcos 3:25. Se uma casa estiver dividida, tal casa não pode subsistir. O que é uma pessoa egoísta? Só pensa nela. Tenho pena de casais que se casaram com uma pessoa egoísta. A pessoa só pensa nela. Vou dizer, porque não vou dizer onde, é em Divinópolis. Vou dizer assim, né? Eu já fui abençoar uma casa de uma senhora humilde, mas humilde mesmo. Aqui no Bom Pastor. Ó, já contei o bairro. Uma rua perto da igreja. Acho que é Tamarandiba. Mas tem muitos anos. Agora já nem sei se tem a casa lá. Mas o que eu vou contar é verdade. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Porque eu penso que a nossa família, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Eu prefiro ser incomodado que incomodar. Eu prefiro passar necessidade, mas ver a minha família tranquila. É tanto que eu não levo lá para casa problema, não comento de coisas. Tem hora que eu estou num perrengue danado, eu resolvo minhas coisas. Eu sou assim. Eu fui nessa casa abençoar uma senhora humilde. Vocês já viram aqueles, eu não sei nem se é ela que fez, já viram aquelas, assim, a divisão da sala para a cozinha, um tanto de filete de plástico assim, ó, que você abre para entrar? Era isso que tinha na casa dela, todos os quartos. Muito humilde, preparou um cafezinho para o padre. Fui lá, abençoei a casa. A hora que eu estou jogando água benta, a hora que eu estou passando no corredor, tem uma porta bonita, de sucupira, uma fechadura bonita. Aí eu falei com ela, aqui eu vou abençoar também. Ela falou, não, padre, aqui está trancado, é do meu filho. Aí eu vi a casa toda e vi a porta. Eu falei, não combina. Não combina. A casa, uma pindaíba danada, coitadinha, e uma porta dessa. Mas por que está trancado? Ah, porque aí fica o computador dele,
ele comprou uma geladeira pequenininha, tudo que é dele fica aí, ele compra, não é? Eu para limpar aqui, ele tem que estar aqui. Isso com certeza era um quarto com muito conforto. O que o filho fez? Ele começou a trabalhar, ele começou a receber, ele pensa nele. A minha mãe come na geladeira o que tem para ela, o meu melhor está no quarto. O meu guarda-roupa, as minhas roupas, sapato, tênis de marca, geladeira, que é o frigobar, tudo trancado à chave. Qual é o nome desse filho? É um filho egoísta. Ele está pensando no conforto dele. A mãe passando necessidade, ele não está nem tchum. Cuidado, meus irmãos, para que o egoísmo não chegue nas nossas casas. Quando você começa a falar muito, isso é meu, o egoísmo está aí. Geralmente para a família, isso é nosso. É nosso. Meu quarto está lá na casa a casa da minha mãe, mas meu quarto está lá, nosso quarto. Pode mexer, pode abrir, ela não faz não, mas está lá. As nossas coisas, a nossa vida. Não é tão bonito quando os filhos têm um acesso à casa, os pais, as nossas coisas, as nossas vitórias. Um vai crescendo na vida, ele leva a família, todo mundo dando o conforto para os pais. As pessoas estão vivendo egoísta. O ser humano tem sido egoísta. Mas no último século, o capitalismo tem gerado uma geração de egoístas, principalmente jovens e adolescentes que trabalham, que usam e gastam tudo e não colaboram com nada. Isso é egoísmo. O filho trabalha. Quanto você recebe, meu filho? Um salário. Meio salário. Eu recebo só por hora trabalhada. Tá bom. Você ajuda em que na sua casa? Você paga pelo menos a conta de luz? Ou ajuda na conta de água? Ou de vez em quando compra um pacote de arroz, um pacotinho de feijão? Ajuda lá? Não. O bonachão está vivendo no hotel 5 estrelas. Roupa lavada, nunca comprou uma caixa de sabão. Comida na mesa, nunca ajudou com uma cesta básica. Geralmente quem não paga, é interessante isso, se for mentira, pode falar, padre, você está falando aí que você não sabe. Olha na sua casa, geralmente quem não paga é o que gasta mais. Interessante. Estou falando mentira, gente? Olha a pessoa que está pagando comida, ela não fica jogando comida fora. Olha a pessoa que está pagando energia, ela sai de um quarto, ela apaga a luz. Olha a pessoa que está pagando água, ela não fica lavando o carro 1h30 com a mangueira ligada, não. Geralmente quem está é quem não está Então precisamos sair do egoísmo e ajudar as nossas casas. Se o seu irmão passa necessidade, você passa necessidade. Se a sua irmã é vitoriosa, você é vitorioso com ela. Se a sua família se alegra, se alegre com ela. Se a sua família chore, chore com ela. Não seja uma pessoa em si mesmado, olhando só para o seu umbigo. A sua família faz parte da sua história. E como tem gente egoísta no mundo, meus irmãos. Então esses são os 3 inimigos da família. Eu não vou deixar o materialismo destruir a minha família. Eu não vou deixar o ativismo destruir a minha família. Eu não vou deixar o egoísmo destruir a minha família. Eu fico vendo umas coisas, eu não falo com a pessoa, mas tem uns dondoca por aí que eu vou te contar. Alguém tem que pôr a pessoa num lugar mais cedo ou mais tarde. E perto de nós tem gente assim. Eu conheço pessoas, não estou falando do mal disso, estou falando do mal daquilo e vou relatar. Eu vejo muitos jovens, chega a época de férias, aí eu vou para a praia. Eu vou para Blumenau. Onde é aquele lugar lá que eles aumentaram a praia? Que o Neymar tem um... Isso. Eu vou para o Balneário Camboriú. Tá bom. Você pode ir para onde você quiser. Até pouquinho para o inferno você pode ir. Mas o que eu fico indignado? E os adolescentes e jovens estão indo para Camboriú, estão indo para Fernando de Noronha. Tira retrato com os peixinhos.
né? Não tem problema, tem dinheiro, vá. Mas sabe qual que é o problema? Os pais que cuidaram, compraram roupinha, que deram comida, não conhecem, nunca colocaram o pé numa praia. Não pode levar a pessoa aqui no Espírito Santo, que é a Praia dos Mineiros. Se você quer encontrar Divinópolis, vai para Vitória, meu filho. Guarapari. Guarapari é de Minas. Você dando lá, você só tropeça Itaunense e Divinopolitano. Não é possível que nesse lugar o filho leva. Aí fica a mãe, coitada, que não conhece praia, não tem férias, o filho nunca pensa: aí eu vou tirar um final de semana com a minha família. Eu vou levar minha família para um resort. Eu vou levar minha mãe para uma praia. Vou levar minha mãe para as termas lá em Goiás. Colocar minha mãe, igual uma rã num caldeirão fervendo lá. E aí, mãe, tá gostando? Tem vida mais barata, mas não presta não, meu filho. Aí você vê sua mãe e fala: valeu a pena. A alegria da velha. Isso aí, mamãe, vou buscar um churrasquinho para a senhora. Gente, se você tem condições para ir para Camboriú 5 estrelas, vá. Se você não tem, meu filho, entra nesses ônibus farofeiros para Goiás, vai. Estão me entendendo, sim ou não? Não tem problema o garotão ir com a garotona para a praia, mas deveria reservar uns dias para levar a mãe, o pai, os mais humildes da família. Não, ele só pensa nele. Aí vem com roupa de marca, e tênis com asa, e celular, e a mãe lá: meu filho, saudade, tadinha, que dó, saudade de você. É, mãe, eu trabalho muito, eu fui para... como que é lá? Me mostra as fotos. Não tem paciência, não tem paciência. Aí quer pôr no Instagram, quer bombar na rede, quer estar com os colegas. Aí a pobre coitada se sacia com migalha. Aqui, mãe, esse lugar aqui é uma praia, que é só isso aqui, ó. Ah, tá, e esse lugar que você está? Esse é o restaurante, tá bom. Ah, tá bom. Gente, eu estou mentindo? Eu estou mentindo? A gratidão ocupa o lugar dos humildes. Você que teve uma vida difícil, que a maioria de nós não nasceu em berço de ouro, a gente nasceu em família trabalhadora. Quando você começar a crescer na vida, e eu desejo que você cresça, eu desejo prosperidade para você, eu desejo que você vença em 2 áreas da vida, além de outras, mas eu desejo, e que Deus ouça a minha palavra, e que teu anjo dê essa graça. Eu desejo que você seja vitorioso na área financeira e profissional, para que você tenha condições de dar conforto para a sua família. Você que quando é pequenininho não foi para lugar nenhum que a sua família não tinha, hoje você pode falar: mãe, eu vou levar a senhora, não precisa nem levar dinheiro, eu vou pagar para a senhora. Pai, vamos, meus irmãos, vamos. Eu não tenho para ficar lá um mês, mas 4 dias nós vamos passear. Nós vamos passear. Olha a alegria que eles ficam de conhecer coisas simples. O egoísmo não é só você querer para si, mas é você não pensar nos outros. Não pensar nos outros. E por último, meus irmãos, onde não cabe a sua família, não deveria caber você. Não basta uma alegria solitária, é preciso uma alegria que se compartilha com a família. Que se compartilha com a família, principalmente com os pais, e entre eles, a mãe. Materialismo tem destruído as famílias. Verdadeiros castelos, mas que não tem um lar. O ativismo tem destruído as famílias. Corre, 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 e não tem tempo para as pessoas. O egoísmo tem destruído as famílias. Pessoas que pensam no próprio prazer, mas não têm uma visão além. Eu penso que ninguém aqui na igreja pensou que esses seriam os inimigos da família. São coisas que a gente está vivendo aí e que o mundo aplaude. O mundo aplaude. Você, para ser feliz, tem que ter cada vez mais. Me compra, materialismo. Você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que fazer ativismo. Gente que no feriado leva trabalho para casa, não briga com os filhos. Sábado, trabalho em casa. Domingo, trabalho em casa. Ativismo. E o tempo passando. E outros no egoísmo, né?
Eu e eu me basta. O resto, que se dane. Finalizo, meus irmãos, com uma pergunta e uma história. Você tem uma casa ou você tem um lar? Ou você tem os dois? Você tem uma casa, você que está em casa também. Você tem uma casa, você tem um lar, ou você tem os dois? Escreva aí no chat. Você que está me vendo depois, nos comentários. Você tem uma casa, um lar ou os dois? Havia um menino, atenção, os dois pais eram médicos, o pai e a mãe. Trabalhavam o dia inteiro e ficava uma moça para cuidar do menino. Os dois saíam bem cedo e quando voltavam, o menino já estava dormindo. Os pais viam a criança quando ele estava acordado à noite ou sábado e domingo de manhã. O resto, trabalhar. Me desculpem aqui, mas os dois eram materialistas, eram ativistas e eram egoístas. O menino, coitadinho, que se dane. E o menino ficava na janela, vendo a rua. Num belo dia, ele pediu um sanduíche. O iFood entregou. Comeu, não gostou do sanduíche. Quando a moça foi na padaria, ele falou: pode jogar fora. Ela faz o saquinho e colocou perto do lixo. Não sei se vocês sabem, eu não sabia disso, mas é um costume real no Rio e São Paulo. Quando você tem alguma coisa de comida que é boa para comer, você não joga no lixo. Você põe numa vasilhinha perto. O pessoal que anda na rua, eles vêm e sabem que é comida, eles podem comer. Isso eu não sabia disso. Eu vi muito isso lá. Eles já deixam, as pessoas vão e pegam. E o sanduíche ficou lá. Passou um menininho, pobrezinho, e pegou o sanduíche. E o menino ficou de olho. Pegou meu sanduíche, pegou meu resto. Aí o menino foi correndo e sentou debaixo de uma árvore. Tinha o pai, a mãe e uma menina. Era uma família de mendigos, né? Eles abriram uma toalhinha, abriram o sanduíche, o menino partiu e todos comeram o sanduíche. Hora que eles estavam comendo o sanduíche, o menino não aguentou e gritou assim: "Oh! Psst! Oh!" Aí o menino olhou para cima: "O que foi? Esse sanduíche fui eu que joguei fora." Aí a família toda: "Muito obrigado, Deus que pague." Ele disse: eu estou vendo, vocês têm muita união entre vocês, hein? Mas que pena, uma família unida, mas que não tem um lar. Eu não, tudo que eu tenho está aqui dentro. Aí a mãe disse: "Não, meu filho, eu estou vendo você com uma bela casa, mas eu estou vendo você muito sozinho. Você não tem nem pais e nem amigos. Você está confundindo as coisas. Nós temos lar. Nós temos lar. Nós não temos ainda uma casa para colocar. Antes um lar sem casa do que uma casa sem lar." E o menino então viu que ele sempre teve casa, mas ele nunca teve um lar. O ideal é que nós tenhamos os dois. Uma casa onde você coloque o seu lar. Se você está perto de alguém da sua família, ou da família do seu coração, diga para essa pessoa que a nossa casa seja um lar. A nossa casa é um lar. Amém? Meus irmãos, eu estou pregando aqui exatamente há 1 hora para pessoas que têm 2 orelhas. Você de casa também. Espero que não seja uma para entrar e a outra para sair. Teve um pregador norte-americano, não é
E a primeira coisa que ele pediu: todos tampem a orelha direita. Todo mundo fez assim. Ele fez a pregação, 45 minutos. Depois ele falou: pode tirar o dedo. Ele desceu do palco. Alguém falou assim: o senhor não vai falar porque que o senhor fez isso não? Ah, mas eles não sabem não? Por quê? Para entrar e não sair. Porque se tem as duas, uma entra, outra sai. Ou seja, meus irmãos, nós estamos na semana da família, amém? Você escutou bem a pregação do padre, sim ou não? Você entendeu o que eu disse, sim ou não? O que falta daqui para frente? Prática. Prática. Não seja uma pessoa materialista, não seja uma pessoa ativista, não seja uma pessoa egoísta. Tenha olhos abertos e coração escancarado para a sua família. Eu vim com essa casula, essa roupa aqui, chama casula do padre, de maneira proposital. Aqui nós temos Maria, está vendo Nossa Senhora? E aqui nós temos os discípulos. Esta estampa, entre tantos nomes, chama Mãe da Igreja ou Mãe da Família dos Amigos de Jesus. É a minha família, é a sua família, que é na verdade um lar. Cuidado, meus irmãos, para construir uma bela casa, você precisa de uma coisa só: dinheiro, só. Se você tem dinheiro, você faz uma grande mansão. Lar não é aquilo que está no bolso, mas é aquilo que você traz no coração. Se você ama a sua família, você de casa também, feche os teus olhos um instante. Traga agora na sua memória a sua família, a sua casa. Traga a imagem do rosto da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus netos, sobrinhos, sobrinha, afilhados, tios, primos. É a sua família. Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui para rezar pelas nossas famílias. Como, Senhor, esses três inimigos estão presentes na vida de cada um de nós. Quantas e quantas vezes nós nos tornamos pessoas materialistas, pensando que o melhor para as nossas famílias é aquilo que compramos e não aquilo que somos. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas dar coisas para a nossa família, mas nos dar. A minha família quer apenas uma coisa: aquilo que eu sou, do jeito que eu sou. Livra-nos, Senhor, do ativismo, a falta de tempo para amar, a falta de tempo para abraçar, a falta de tempo para brincar. Onde está o meu tesouro? Ali está o meu coração. E afasta de nós, Jesus, todo egoísmo. A tendência que nós temos de pensar só em nós mesmos, de viver uma vida egoísta, fechada, isolada. Esta noite, Senhor, nós te pedimos que abençoe as nossas famílias e que afaste não apenas do meu coração, mas do coração de toda a minha família,
O apego aos bens materiais, apenas isso. A idolatria do dinheiro. Afasta, Senhor, do coração dos meus familiares a falta de tempo para estar com a família, para curtir a família, para ficar juntos. Como é bom estar em família. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento egoísta, toda vida egoísta. Toca profundamente, Jesus, no coração de famílias difíceis. Há famílias que não são fáceis. Aquilo que a pregação disse, para muitas famílias, os inimigos são os de casa. Toca o nosso coração e renova-nos. Concede a muitas famílias o dom do recomeço. Preciso recomeçar. E aquele que ama, ele sempre dará o primeiro passo. Se você está distante do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um parente, seja o primeiro a procurar esta pessoa. Não fique esperando esta pessoa te procurar. Vá atrás. Seja humilde. Esta pessoa só está esperando o seu passo para que ela possa também ir ao seu encontro. Quem ama não espera, quem ama vai, quem ama busca, quem ama corre. Assim como Maria foi à casa de Isabel, nós devemos ir à casa dos nossos parentes, fazer as pazes, oferecer o perdão, tirar de dentro de você este peso, esta angústia, essa tristeza. E o Senhor está tocando muitas famílias aqui esta noite, pela sua oração, pela sua presença. E Ele vai usar de você para unir a sua família. Ele vai usar de você para levar alegria para a sua família. Capacita-nos, Senhor, para sermos na nossa casa sinais de amor, de união e de paz. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repitamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você seja um evangelizador pelos meios de comunicação, de maneira especial pelo YouTube. Você conhece muitas famílias que são importantes para você, parentes e amigos.